Fala moçada, beleza? Sejam bem-vindos à aula 11 do nosso curso de Docker. Na aula passada nós criamos a nossa primeira imagem, mas convenhamos que ela está um pouco simples. Em projetos reais a gente não joga o arquivo em qualquer lugar, a gente precisa criar pasta, instalar bibliotecas, configurar o ambiente. Hoje a gente vai conhecer alguns comandos que transformam um sistema operacional cru em um servidor de aplicação pronto. Vamos falar de workdir, run e expose. Então, antes da gente ir para a prática, se você não é inscrito, já se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Clica no joinha agora para não esquecer para o final. E claro, segue a gente nas nossas redes sociais. Então, sem mais demora, bora para a aula. Vamos lá então, vamos para a prática e na aula de hoje nós vamos começar com um Dockerfile novo para um projeto diferente. Vamos usar uma base Ubuntu mesmo para a gente entender bem o que vai estar acontecendo. Com o Visual Studio aberto aqui já na pasta da aula de hoje, notem que eu tenho já um arquivo txt, app.txt, muito simples, só com esse texto aqui, ó, tá vendo? É só para a gente ter algum arquivo aqui na aula de hoje, para a gente ter um conteúdo mais palpável. E vamos começar então criando o nosso Dockerfile na pasta aqui do projeto. Então, novo arquivo, lembrando, Dockerfile com D maiúsculo e sem extensão. Dockerfile, ok. E aqui vamos começar com o que eu preciso para o nosso projeto. Já que eu falei que nós vamos começar com a base Ubuntu, então vamos lá. From Ubuntu. E vamos aqui pegar atualmente a última versão, ou uma das últimas versões, é a 24.04. E tem essa tag. Se você pesquisar lá no Docker Hub, pelas imagens Ubuntu, você vai encontrar a tag 2404. Se eu entrar então agora com o comando copy, eu vou copiar diretamente para a raiz do Linux, para a raiz do nosso Linux Ubuntu. E isso pode ser uma bagunça danada, porque aí vai ficar misturado com outras coisas. É importante eu definir um local para minha aplicação. E é aí que entra o comando workdir. Basicamente ele vai fazer o seguinte, eu vou informar uma pasta para ele. Se essa pasta não existir, ele vai criar. E se ela existir, ele vai entrar dentro dela. Basicamente, o workdir vai fazer o seguinte, ele vai criar uma pasta se ela não existir. Depois, ele entra dentro da pasta, é como se fosse o comando cd do Windows. Então, olha aqui, dentro do Dockerfile, nós vamos definir que o nosso aplicativo, a nossa aplicação, vai ficar dentro da pasta app, ok? Então, workdir/app. Lembra? Se existir o app, ele entra dentro dessa pasta. Se não existir, ele vai criar a pasta e entrar dentro dela. Então, agora, a partir dessa linha, a partir do workdir, todo comando copy ou run vai ser executado dentro da pasta app. Ou seja, uma explicação bem direta do workdir é que ele indica qual que é a pasta de trabalho padrão da nossa aplicação. Se eu não o indicar, se eu não usar o workdir, ele vai usar a raiz. Legal? Agora imagina que o nosso projeto, a nossa aplicação que nós estamos fazendo aqui, nós vamos precisar de dois comandos. Vamos usar comandos que a gente já viu aqui no nosso curso, que são os comandos
curl, em resumo, a gente já sabe que é para baixar coisas da internet, e o comando vim, ou vim, que é um editor de texto clássico aí do Linux. O Ubuntu original, que é a imagem que a gente está usando, ele basicamente vem meio que pelado, sem nada, com o objetivo de ser mais leve. Então, a gente precisa instalar. E para isso, no Linux, a gente usa o apt-get install. Mas espera aí, como que eu faço o Docker executar isso enquanto cria a imagem? E é aí que entra mais uma estrela da aula de hoje, que é o comando run. Mas atenção, vamos lá. O comando run, ele vai executar comandos durante a criação da imagem. É como se a gente tivesse um robozinho lá instalando coisas pra gente, antes de fechar o pacote. Então vamos lá, aqui no Dockerfile vamos colocar o comando run. Não é o mesmo run lá do Docker Run, ok? Aqui é run do Dockerfile, tá bom? Então run, o que eu quero executar? A gente precisa executar um update aí no Linux quando ele vem pelado para baixar essas coisas aí, como o curl, o vim. Então, Docker run apt-get update, e eu vou executar também após o update. Isso aqui são procedimentos padrões de Linux. Nós vamos aprender isso dentro do nosso curso de Linux, tá? Mas primeiro a gente faz um update para baixar, para atualizar a base, e no caso aqui, depois, na sequência, eu vou executar o apt
Criador_mods. Bem-vindo ao meu canal. Get install. E o que eu quero instalar? Eu quero instalar o cur, como a gente já viu, e o vim. Mas aqui tem um segredinho. Muitas vezes o Linux para a instalação aqui, ou para não, ele interrompe a instalação no meio antes de continuar, com algumas perguntinhas, tipo assim, deseja continuar? E aí o usuário tem que digitar sim ou não. Se ele fizer isso, ele vai travar a nossa instalação. Para isso não acontecer, a gente vai executar um install com o parâmetro y, que já é o yes. Ou seja, toda vez que ele parar para perguntar alguma coisa de yes ou no, no caso de se a gente deseja continuar, automaticamente ele vai dizer yes. Legal? Então esse foi o run. E agora nós vamos fazer a cópia. A cópia do nosso app.txt para o workdir, que é o app. Então vamos lá. Copy. Lembra, se eu quiser copiar tudo que está na pasta, ponto. Porém, eu tenho que fazer o docker ignore, para ele não copiar o dockerfile, ok? Como eu não quero ter esse trabalho agora, eu vou indicar exatamente o que eu quero que ele copie, que é o app.txt. E agora, para onde ele vai? Para o ponto. Peraí, Bruno, você não disse que o ponto é o local que a gente está? No caso, seria a raiz? Nesse caso, não. Esse caso, ponto quer dizer o app, porque aqui o ponto significa para o workdir, para o local de trabalho. Então, ele vai copiar o app.txt para a pasta app. Legal? E, por fim, vamos a mais um comando novo aqui, que é o expose. O expose 80. Mas aqui é só um exemplo, é como se o nosso aplicativo usasse a porta 80. Óbvio que aqui eu só tenho um TXT, mas imagina que eu estou desenvolvendo algo que use a porta 80. Então, Bruno, o expose, nesse caso, vai liberar a porta 80? E a resposta é não. O expose é só uma documentação. Ele avisa para quem for usar a imagem. É como se ele falasse: ei, amigo, esse app roda na porta 80. Lembre-se de liberar isso no Docker Run. Ou seja, basicamente é uma boa prática para o seu eu do futuro. Com o Dockerfile pronto aqui agora, vamos salvar, pegar aqui o prompt e agora vamos buildar, ou seja, vamos criar a nossa imagem. Legal? Estou na pasta do projeto aqui, ó, Docker build, opa, escrito errado, né? Build, -t, a gente já conhece, eu vou dar o nome aqui de, tô criando a imagem, de meu Ubuntu, com a tag cfb 1.0, legal? Então, build, docker build -t, meu Ubuntu e aquela tag ali, certo? E por último, o ponto. Ok, vamos dar um Enter. Enter. Então veja bem, aqui agora ele vai preparar toda a nossa imagem. Detalhe, aqui foi rápido porque eu já executei esse procedimento, então ele está informando inclusive para a gente aqui, ó, lembra que eu falei que o Docker é inteligente? Ele está usando cached aqui, ó. Legal?
Então aqui foi bem rapidinho. No de vocês, se for a primeira vez, vai demorar um pouquinho mais esse procedimento, até porque ele vai ter que fazer aqui, ó, o apt-get, o update e depois o install do cur e do vim. Legal? O meu foi rapidinho porque cached aqui, ó, já tá em cache. Muito bem, imagem criada. Então vamos conferir aqui, ó, docker images. Eu tenho aqui, ó, a imagem meu Ubuntu CFB 1.0, que é a imagem que nós acabamos de criar. Vamos rodar, vamos criar um container então aqui. Docker run modo interativo, para ficar preso aqui. O nome do container, meu Ubuntu, deixa eu copiar aqui. Aqui, ó. Meu Ubuntu com a tag CFB 1.0 e o que eu quero rodar dentro desse container, lembrando que é um Linux, eu quero rodar o Bash, legal? Que é o terminal, né? Aqui no Linux. Enter, ele vai criar o container e olha que bacana, pessoal. Tá vendo? Ele não foi para a pasta raiz do Ubuntu, ele veio para a pasta app. Isso indica que o nosso workdir funcionou, tá ok. O que eu tenho que ter dentro da pasta app? Lembra lá que nós fizemos o copy? Eu já tenho que ter o app.txt aqui dentro. Como é que a gente verifica isso? Comando ls. Olha lá, o app.txt. Vamos ver se possui também já o cur aqui. O cur, para ver se a gente possui, se já tem o cur, sem ter que digitar uma URL, é só assim, ó, executar o comando version, version. Então, olha só, ele já achou o cur aqui, ó. Então, se ele não tivesse achado, ele iria dar uma mensagem ali de command not found. A mesma coisa nós podemos fazer para o vim, aqui, ó, vim --, vou limpar a tela aqui, ó, cls, ó, cls. Windows, limpar a tela no Linux é clear. Então a mesma coisa a gente pode fazer com o vim --, version, e ele mostra a versão do vim, indicando que tanto o cur como o vim foram já instalados. Lembra o comando que a gente faz para verificar o conteúdo de um arquivo sem ter que abrir ele? Lembra? Nós temos aqui o version. Então, olha só, ele já achou o cur aqui, ó. Então, se ele não tivesse achado, ele iria dar uma mensagem ali de command not. Verifica isso. Comando ls. Olha lá, o app.txt. Vamos ver
Esse possui também já o cur aqui. O cur, para ver se a gente se já tem o cur, sem ter que digitar uma URL, é só assim, ó, executar o comando version, version. Então, olha só, ele já achou o cur aqui, ó. Então, se ele não tivesse achado, ele iria dar uma mensagem ali de command not found. A mesma coisa nós podemos fazer para o vim, aqui, ó, vim menos, vou limpar a tela aqui, ó, cls, ó, cls, Windows, né? Limpar a tela no Linux é clear. Então, a mesma coisa a gente pode fazer com o vim version, e ele mostra a versão do vim, indicando que tanto o cur como o vim foram já instalados. Lembra o comando que a gente faz para verificar o conteúdo de um arquivo sem ter que abrir ele? Lembra? Nós temos aqui o cat. Posso abrir ele no vim, tá? Mas só para executar rapidão aqui, o vim é o editor. Eu quero só ver o conteúdo do arquivo. Então, cat app.txt. Olha aqui, ó. Olá, CFB Cursos. Tá vendo? É o conteúdo aqui do nosso arquivo. Então, para fechar a aula de hoje, uma teoria importantíssima que cai em entrevistas de emprego. Qual a diferença entre run e CMD? O CMD a gente vai ver na próxima aula, com mais detalhes. Mas só para adiantar um pouco, deixa eu mostrar a diferença básica. O run, que é o comando que a gente executou, ele roda no build. Ou seja, na ideia da preparação da receita, ele roda na cozinha. Ele vai servir para instalar coisas, preparar o ambiente. O resultado final fica gravado na imagem. Exemplo é como se a gente fosse instalar um Python, baixar algumas dependências, por exemplo. Já o CMD, ele roda no start, ou seja, é como se ele rodasse na mesa do cliente. Então ele serve para iniciar o aplicativo. Tipo um Python main.py, por exemplo, ou um npm start. E aí nessa ideia a gente pode ter vários run, mas somente um CMD. Então é isso, pessoal. Hoje nós criamos uma imagem um pouco mais profissional. A gente definiu um diretório padrão, instalamos ferramentas, documentação de porta. Na próxima aula, aula 12, nós vamos finalizar o estudo do Dockerfile, aprendendo um pouco mais sobre CMD e Entry Point. Basicamente, você vai aprender como fazer o container rodar um script automático assim que ele nasce. E se você gostou, já sabe, deixa aquele super like, se inscreve no nosso canal, compartilha o nosso conteúdo, compartilha também essa aula com aquele seu amigo que roda tudo na máquina local e reclama sempre de dependência. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um forte abraço e tchau, tchau.